A santa paz do Senhor. Hoje, esse nosso estudo está sendo a respeito das cartas de Efésios, onde nós estamos aprendendo sobre a vida de um homem de Deus que antes era um perseguidor do Evangelho. E nós sabemos que no capítulo 1, que é o nosso exercício, que é o nosso estudo, capítulo 1 de cartas ao Efésios, aonde nós estamos tendo esta comunhão para com o Espírito Santo, que não é algo fácil de nós estudarmos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe de como trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. E analisando, já até postei alguns vídeos no próprio Facebook falando a respeito, mas hoje nós estamos fazendo esse estudo por completo na presença do Senhor, que tem por tema inicial a missão, a grande missão de um ministro da palavra do Senhor. Mas eu tirei de todo esse aproveito, de todo esse estudo, a doutrina da Bíblia é uma palavra que edifica a vida daqueles que buscam a Deus. É a Bíblia Sagrada, como nós estudamos, nós já vimos, é a coleção de livros no qual ela nos leva a uma edificação quando nós temos um compromisso com o Evangelho. E Efésios 1, de 1 a 14, nós podemos ver, vou estar lendo a primeira parte para você, no versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, nos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já podemos ver que Paulo começa nos dando esta graça e paz, aonde tem uma comunhão para com o nosso Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo usa a expressão Sagradas Escrituras, e a gente pode ver isso em Romanos 1:2, quando ele usa essa expressão, porque nós estamos falando da palavra da verdade, da palavra onde libertou Paulo, que antes era Saulo, perseguidor do Evangelho. As Sagradas Letras também nós podemos ver em 2 Timóteo 3:19, e o Oráculo de Deus, que está em Romanos 3:2, onde nós temos este aprendizado da palavra da verdade, a palavra que sara, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, que é essa palavra do Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu continuaria simplesmente tendo um compromisso com a palavra, porque é a única coisa que sara, é a única coisa que transforma, porque ela nos edifica. E nós estamos neste momento conhecendo um pouco dessa verdade, que é a palavra do Senhor. E Saulo, em Atos 9, Atos 19, processo de salvação, fala do processo de salvação através da vida de Paulo. É um processo onde nós acabamos aprendendo que ele era um perseguidor que precisava conhecer a verdade, que precisava verdadeiramente conhecer a Deus. E Paulo escreve, ou seja, ele escrevia as cartas cartas para a igreja,
que ao ele escrever essas cartas para a igreja, ele escrevia a carta para matar os crentes, acabar com a igreja, e ele fazia de tudo quando ele não conhecia Jesus para amedrontar o povo do Senhor. Porque até então ele não conhecia, como muitos de nós, às vezes falamos coisas que não devemos, vivemos numa situação crítica porque nós não conhecemos a verdade, não conhecemos a Deus. Mas nós temos um grande exemplo de mudança no sobrenatural, que depois que ele escreve as cartas para matar o povo de Deus, ele começa, depois de conhecer a Deus, depois de ele viver para a vontade do Senhor, ele simplesmente muda a história, conhece o nosso Senhor Jesus Cristo e começa a escrever as cartas para a edificação. A carta que nós podemos chamar de profunda universal, uma carta onde fala no nosso íntimo, a carta principalmente onde nos ensina esta santidade, onde nós estamos aqui hoje estudando junto, nós estamos aprendendo junto. E eu posso entender que Paulo nos ensina nesse estudo, onde nós podemos parar para analisar que toda vez que Paulo escreve, depois de ele ter passado esse processo, ele sempre nos ensina que o nome vale mais que o título. Mas por quê, pastor? Porque nós podemos ver que quando Paulo escreve, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus. Primeiro ele coloca o seu nome e depois ele coloca o título que ele tinha. Ou seja, ele valoriza o nome que ele tem. O nome no qual foi dado a ele. Pois é o nome que vai estar escrito no livro da vida. É um aprendizado que nós juntos estamos aprendendo agora. Fico feliz porque quando ele diz em Romanos 1, ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele também fala em 1 Coríntios, Paulo, chamado de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo, chamado do Espírito Santo. Ou seja, ele sempre coloca o seu nome por primeiro. Coisa no qual muitos ministros, no qual muitos adoradores que acabam deixando de viver para Deus e quer viver a sua própria vontade. Tenho eu observado ministros, adoradores da palavra do Senhor, que muitas das vezes não gostam de ser chamado pelo nome, não, porque eu sou o pastor fulano de tal, porque eu sou o presbítero fulano de tal, porque primeiro querem colocar o título. Mas em Marcos 5, o nosso próprio Senhor, ele fala qual é o teu nome. Isso quando ele fala aos gadarenos. Aí nós obtemos uma resposta: somos muitos. Mas ele sabia que eram muitos, mas ele perguntou pelo nome, porque é o nome que vale. O seu título, observando e analisando, eu pude entender na palavra do Senhor, e quero que você também entenda, que o seu título, ele revela o seu talento, mas o seu nome revela o seu caráter. O que tem sido revelado na tua vida, meu irmão? O seu talento ou o seu caráter? O título, ele pode até abrir a porta, mas a dignidade que mantém as portas abertas. A dignidade vem da onde? Do caráter, do compromisso, da verdade. E muitos de nós temos aí
vivido de qualquer jeito, tem feito adorado aí como se nada tivesse importância. Eu vou fazer isso porque eu quero, eu fiz esse estudo aqui, vou pregar desse jeito, não quero nem me importar com o que está acontecendo, se estão crescendo espiritualmente, se eu estou chamando vidas para a presença de Deus, se eu estou ganhando vidas ou não, o importante é que eu estou querendo fazer a minha vontade, e não é dessa forma. Porque Paulo nos ensina que é a verdade. Você precisa cuidar de seu nome, porque o seu nome é seu caráter. E nesse estudo do primeiro capítulo, nós podemos ver que a igreja, ela tem 2 endereços. Um deles, nós vemos que aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, quando Paulo escreve, ele já escreve com foco. Deus já dá esse entendimento para ser escrito para tais pessoas. Tanto que ele diz, os 2 endereços específicos que é para mim e para você. Que os santos que estão em Efésios e os fiéis que estão em Cristo. O que eu quero dizer que para os santos que estão em Efésios? É para você que está em Manaus, em Brasília, em qualquer país, em qualquer lugar deste mundo. Mas é para você que é fiel a Cristo também. Ou seja, Ele nos guia através da palavra, fala conosco nessa situação, mas Ele fala para com seus fiéis. E o evangelho que não é apregoado, na verdade, não é evangelho. Não tem a presença de Deus. Porque a verdade já está dizendo, é a verdade. E o que não vem da verdade, ela vem da mentira. A verdade vem de Deus, da palavra de Deus. A mentira vem do maligno. Então, mentira não se deve haver na vida daquele que serve o Senhor. É por isso que essa palavra tem os 2 endereços. Aqueles que estão em Efésios e aqueles que estão fiéis a Cristo Jesus. Ou aqueles que estão em Manaus, mas que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em qualquer lugar do mundo, mas que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus nos ama, porque Jesus nos preocupa. Ele se preocupa conosco. E eu posso dizer que o evangelho que isola não é evangelho santificado. Não tem santificação, mas sim santanização, ou vem coisas do demônio. Porque eu nunca vi, a palavra não ensina, tanto que a gente vê aqui que o evangelho não isola. São as pessoas que isolam, mas o evangelho, ele nos une. Ele nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós, muitas das vezes, preferimos afrontar, apontar. Nós preferimos, muitas das vezes, simplesmente deixar aí, abrir a boca para falar qualquer coisa, para matar o sonho dos irmãos, servindo de Caim, muitas das vezes de Jezabel na vida dos irmãos, ou até mesmo de Dalila na vida dos irmãos, mas nós não somos capazes de chegar e abraçar e dizer: Jesus é contigo, porque entra uma inveja dentro do coração de muitos, porque não consegue fazer o que o irmão faz e acaba querendo matar o ministério do irmão. Ou seja, não tem santificação. Isaías diz que quem fala assim para o próximo é fumaça no meu nariz, diz o Senhor. Não tem efeito nenhum. Então você, meu irmão, que sobe no púlpito para desabafar,
Então você aí que está tentando botar uma máscara e dizer que vai tudo bem, ministrando a palavra, mas termina de ministrar a palavra, vai falar mal do pastor, termina de ministrar a palavra, vai falar mal do irmão, termina de louvar e está na fornicação, termina de louvar e está em adultério, e termina de fazer as coisas para Deus, depois vai fazer tudo para o inimigo. E isso aí não tem presença de Deus, não tem santidade, tudo vem do maligno. Você está enganando a si próprio. E cuidado, que Jesus vai voltar e você pode ir para o inferno. O único lugar, único endereço para você que anda fazendo essas coisas e que não vive a verdade, que não faz a verdade, que não ministra a verdade e que não procura aprender a verdade, que está querendo ministrar de qualquer jeito sem estudar a palavra, que está querendo louvar sem se consagrar, que está querendo que o poder caia do céu sem tu pagar um preço. É necessário que nós pagamos um preço. Porque a palavra de Deus diz que tudo que faz diferente é como fumaça nas narinas do Senhor. Não tem efeito nenhum. Então não adianta você tentar fazer aí um mover sobrenatural, porque não é você que tem que fazer, é o Espírito Santo. Você apenas é um instrumento na mão de Deus. O que nós temos que aprender é que nós somos instrumento, nós somos vaso na mão do oleiro. Mas nós estamos querendo usar o oleiro e não deixar o oleiro nos usar. Nós estamos querendo nos transformar de qualquer jeito, mas nós não queremos ser quebrados para ser transformados de novo. Está na hora de nós descermos. Está na hora de nós descermos lá na casa do oleiro e deixar ele falar conosco e nos transformar da forma dele, do jeito dele, nos usar da forma que ele necessita nos usar. Em Cristo, a dívida, a gente pode entender nessa palavra, que em Cristo a dívida do pecado foi cancelada. Mas em Efésios, compre e pague as suas dívidas. É por isso que tem dois endereços. É porque em Cristo o pecado ele foi cancelado. Mas em Efésios, ou seja, no lugar onde você está, se você compra, você tem a obrigação de pagar as suas dívidas. Em Cristo, não temos órfão. Mas em Efésios, devemos cuidar dos órfãos e da viúva, coisa que muitos não fazem. Porque em Cristo, Ele nos ensina, nós não somos órfãos, porque Ele é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Mas em Efésios, ou seja, no lugar onde você está, você tem que orar, você tem que ajudar os órfãos e as viúvas. Mas você não tem a sensibilidade, você não tem uma humildade de poder ajudar o teu próximo. Você só quer ajudar você mesmo. Muitas das vezes olha para dentro de você só e o teu eu falar mais alto, não consegue ver as pessoas que necessitam. Em Cristo, dízimos e ofertas ou seja, em Cristo, o que nós aprendemos na verdade, na palavra que também está sendo ministrada pelo Espírito Santo, e onde Paulo nos ensina através desta carta, onde o Espírito Santo nos instrui dessa forma, que em Cristo, ou onde eu congrego, e se eu sou servo, eu tenho que dizimar e ofertar de coração. Mas em Efésios, eu devo pagar os meus impostos, é diferente. Ou seja, mas em Manaus, mas em Estados Unidos, seja lá onde eu estiver, eu tenho que pagar os meus impostos. Mas em Cristo,
eu tenho que dar os meus dízimos, minhas ofertas, que é os 10% do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, damos a Deus o que é de Deus. Mas em Efésios, você dá a César o que é de César. Em Cristo, você vive para Deus na santidade. Mas em Efésios, você tem que se esforçar. Porque se você não viver na santidade, meu irmão, você está em pecado. E o pecado, o preço do pecado é a morte, que se inicia pela morte espiritual e depois você vai sofrer pro resto da vida. Temos direitos e deveres sociais, mas esquecemos muitas das vezes, esquecemos que estamos em Cristo. E muitas das vezes queremos viver em Efésios. Porque em Cristo nós temos as nossas obrigações como pastor, como levita, como adorador, como ministro, como porteiro, como presbítero, como missionário, como secretário. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres como sociedade. Em Efésios, mas em Cristo, nós temos os nossos deveres, que muitas das vezes deixam a desejar. Muitos que pegam um cargo e fazem do cargo como se não tivesse importância. Muitas vezes entrega. Deus vai cobrar das suas mãos a falta de irresponsabilidade com a obra entregue em tuas mãos, que você não consegue dar fruto, não consegue multiplicar, não consegue fazer nada. E isso custa caro para aqueles que pegam o cajado e não sabem manejar. O valor do preparo. Por que eu quero dizer isso? Por que nós estamos entrando nessa parte? Porque é uma das quarta partes que tem nessa etapa, nesse primeiro capítulo de Efésios. Paulo era preparado em quê? Em oração. É por isso que nós conversamos, iniciamos dessa forma para você entender que não adianta nós queremos fazer nada se nós não buscarmos a intimidade com Deus. E intimidade com Deus nós só encontramos em oração. Intimidade com Deus nós só somos abençoados em oração. Deus só nos abençoa em oração. Porque Paulo nos ensina que nós devemos orar constantemente. No capítulo 1, no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele próprio nos ensina dessa forma. Que nós não devemos cessar em orar, não, mas eu só oro 10 minutos e pronto. Ou eu chego na igreja, vou para o culto e ainda vou conversar, fazer da igreja um mercado, contar assuntos, fofocar de coisas que não é preciso, mas eu não chego na igreja para me ajoelhar e orar. Eu aprendi que o culto se inicia quando a primeira pessoa começa a orar. E muitos não estão nem aí, ó. Chegam na igreja e é aquela confusão de voz falando para um lado, de voz falando para o outro, e aí depois começa o culto e não sabe, aí entra uma geladeira, sai uma freeze, porque não entende nada, porque primeiramente não buscou, não orou. Aí quer receber bênção, mas entrou na igreja sem compromisso,
Porque não vê a casa do Senhor como uma casa de oração. Não vê a casa do Senhor como um lugar de buscar a santidade. Está confundindo a casa do Senhor como um mercado. E ele diz em Efésios 3,14: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perante isso, por causa disso, por causa de quê? Por causa de tudo que estava acontecendo em Efésio. O que nós temos feito? Nós temos nos prostrado, nós temos nos colocado de joelho por certas causas. Um dos exemplos, o nosso governo, que muitos só sabem criticar, julgar, mas não para orar, para apresentar a vida deles que estão precisando da tua cobertura espiritual. Mas eu até entendo. Você não consegue orar nem por você, vai orar pelos outros. Está na hora de começar a orar. Está na hora de ir orar sem cessar. Porque todo lugar é lugar de adoração. E em Efésios 6,17, ele também nos ensina: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso todo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E no capítulo 19 diz: orando por mim também. Por que eu vou tocar neste assunto? Porque certo dia eu estava sentado, estava no púlpito, recebendo de Deus, e alguém foi ministrar, teve uma oportunidade e disse que ele acha uma burrice, que não é correto alguém pedir oração, porque nós que temos que orar. Tá certo, nós temos que orar, mas Paulo pediu oração, por que eu não posso pedir oração? Ah, porque qualquer coisa corre para o pastor, pede oração. Ah, porque qualquer coisa corre para o irmão. Ou seja, ele olhou para essas circunstâncias e nós estamos olhando para o homem. Não, porque a gente precisa, nós necessitamos de oração, porque nós temos que orar um pelo outro. Está aqui na palavra. É a palavra. Orando por mim, que eu oro por você. No versículo 19, ele próprio diz: ora por mim também. Porque nós necessitamos de coberturas espirituais, de intercessores, para nós darmos continuação. A vida de Paulo, em Atos 9, nos ensina que ele, sendo novo convertido, ele passa a orar 3 dias. Ele passa 3 dias em oração, ele sendo novo convertido. Porque ele aprendeu, ele sentiu dentro dele a mudança espiritual. Coisas que muitos de nós estamos 10 anos e não conseguimos orar nem meia hora. E ele sendo novo convertido, ele continuava orando. Isso eu quero dizer. É porque tem o poder da oração. Faz a diferença quando você ora. Quer ter unção? Pague um preço, comece a orar, comece a meditar na palavra da verdade. A vida de Paulo nos ensina dessa forma. E nós podemos ver que na sua viagem missionária, a Bíblia diz que ele foi enviado enquanto ele estava orando e jejuando. Eu me alegro, porque Deus ele quer nos usar
E Paulo, ele buscava em oração essa circunstância para com Deus, essa intimidade que muitos de nós estamos precisando. Irmão, o evangelho do Senhor não é assim de qualquer jeito como você está pensando, não. Em Atos 16:13, ele sai procurando lugar para orar e encontra a beira do rio. Ou seja, se não deu para orar neste lugar, procura outro lugar. Se alguém não deixa você orar aqui, vai, procura outro lugar. Mas não deixa de orar. Para de inventar desculpa, porque tem um jeito sim de você orar. Se tranca no banheiro, se tranca em outro local, ou vai para outro lugar, procura, faz como Paulo. Mas para de querer fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito, sem unção, sem oração, sem consagração, sem palavra. Em Atos 16:25, também diz que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. E tudo isso perto da meia-noite, ou seja, pela madrugada. Você não consegue mais nem amanhecer, não agradecer. Já amanhece discutindo, gritando, questionando. Dorme sem pelo menos dizer: Jesus, obrigado porque eu consegui passar o dia. Ou então: Jesus, obrigado porque eu consegui passar a noite. Eu amanheci, estou respirando. E Paulo ensina a nos dar esse exemplo na oração, porque a palavra ensina dessa forma. Nós temos que tirar como exemplo a vida de Paulo para a nossa vida. Porque tudo na vida dele fez novo. Ele era perseguidor. E agora ele está nos ensinando a sã doutrina. Ele está nos ensinando a nos santificarmos. E nós só conseguimos essa santificação com jejum e oração. Em Atos 20:36 diz: e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. É a oração na vida daqueles que temem ao Senhor. Em Atos 21:5, oravam de joelho na praia. Outro lugar que também vem abrir a mente e chamar a tua atenção, que dá para orar em qualquer lugar quando você quer falar com Deus. Quando você quer conversar com Deus. Em 2 Coríntios 12, de 7 a 8 diz: orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele o espinho da carne. Mas ao terminar, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, então quero dizer para você, meu filho, você aí que está dizendo que você está fraco, você está forte. Mas para você se sentir forte, você tem que estar orando, buscando, acreditando, crendo que Deus ele vai fazer alguma coisa por você. Que Deus vai mudar a tua história, vai transformar. Porque Deus faz dessa forma comigo e com você. Porque Paulo viu que estava tudo difícil e orou para Deus. Porque nós sabemos que quando a luta está demais travada, a gente se sente abatido, se sente às vezes sozinho, mas o próprio Senhor falou com ele que a graça basta em nossas vidas. Então pega essa palavra para você, que a graça do Senhor te basta, meu irmão. Para de questionar, continua adorando, buscando e orando, pagando um preço. Porque quando você está fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Porque enquanto você está pensando que está fraco, você está orando, você está buscando, crendo em Deus e vai se aperfeiçoando, porque você vai aprendendo a buscar, você vai aprendendo a conversar com Deus na palavra. Tem gente que acha o grande, porque é famoso, porque estudou isso, porque estudou aquilo, e às vezes quer impor certas coisas, esquece da doutrina de Deus, já quer
colocar suas próprias doutrinas, mas eu quero dizer que para Deus, os grandes homens são aqueles que oram, são aqueles que buscam a verdade, que vivem a verdade, que pagam preço, que passam pela prova dando glória a Deus. E esses sim são verdadeiros homens. Então você que está colocando o seu eu, está na hora de você descer para a casa do oleiro, dar uma viajadazinha aí na Rua Deuteronômio, vir conversar e meditar aqui em Efésios para entender que não é da forma que você está pensando, que não é o seu título, que não é o seu talento, mas sim o seu nome que vai estar escrito no livro da vida e a sua oração que vai fazer a diferença quando Jesus começar a agir ao teu favor. O culto começa quando o primeiro crente se ajoelha, como eu já falei. Exemplo. Para analisar e observa a partir de hoje, quando você chega na igreja, se todos se plantam de joelho para orar, não vão conversar. O pecado te afasta da oração. Se você não está conseguindo orar, tem alguma coisa errada. Está na hora de você buscar. Fazer um conserto. Mas a oração te afasta do pecado. Mas é você que decide, meu irmão, a partir de hoje. Ou você continua se afastando de Deus e para de orar, ou você continua orando e vai se afastando do pecado, porque Jesus vai voltar e você vai para a glória com Ele. Mas se você continuar se afastando e parar de orar e não pagar um preço, Jesus vai voltar e você vai ficar para o inferno. Igreja que tem falta de poder é a igreja que não tem oração. Levita que canta, rasga a garganta e faz de tudo e não cai poder nenhum. É falta de oração. É falta de consagração. É falta de abandono do eu. Tem que abandonar o eu para poder o Espírito Santo agir. Porque ele não habita em templos sujos. Cantores, pregadores. Quero dizer para você que técnicas a gente aprende. Agora, a unção, meu irmão, é só de joelho. A sabedoria divina vem de Deus. E você adquire quando você ora. E você adquire quando você busca, quando você se consagra, quando você obedece à voz do Criador. Se você não ora, você não presta para ser crente. É o que eu tenho para dizer para você. Se você não ora, é melhor que você não cante. Se você não ora e não medita na palavra de dia e de noite, e não se analisa, e não faz um estudo, não conversa com a palavra de Deus, vai pregar o quê? Vai falar o quê? Não está conseguindo se edificar, vai edificar o quê? Muitas das vezes leva até maldição para os irmãos que estão ali na igreja precisando ouvir uma palavra. Ou então você vai chicotear lá, porque está sabendo de algum problema, ou porque discutiu com o irmão e aproveita o púlpito para desabafar. Vá tomar vergonha, vá se converter e vá adorar em espírito e em verdade. Provérbios 3, amará a sabedoria, amarra a sabedoria nos teus dedos. Aonde tu tem amarrado a sabedoria? Aonde tu tem deixado a sabedoria que está na palavra de Deus? Onde tem ficado? Porque tenho eu observado que muitos sobem e falam que Deus é amor, mas não aprendeu a amar.
que fala que eu estou ministrando na palavra porque a palavra é isso, porque eu aprendi aquilo, desce do púlpito, faz tudo diferente, nem percebe, porque está se afastando da verdade. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ou seja, o nosso Senhor, Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele foi o único Cordeiro do mundo que tirou esse pecado e abriu o selo da salvação. Onde muitos selos estavam fechados e só Ele pode fazer isso. Você está querendo mais o que se você já é salvo? Só está faltando você meditar, buscar, pegar a palavra de Deus e verdadeiramente viver não a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Que a graça do Senhor ela continue contigo, porque ela te basta, e que você possa meditar nessa palavra, que você possa entender que nós devemos orar, jejuar, que nós devemos viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Pega a vida de Paulo como exemplo. Tudo se fez novo na vida dele. E ele abriu mão do seu eu para viver a vontade de Deus. Está na hora de você, meu irmão, fazer a mesma coisa. Deixa Deus falar no teu coração. Fica na paz. E que Deus te abençoe. Curta, compartilha, porque a palavra de Deus não é minha, não é eu, Alberto, pastor pela misericórdia do Senhor. Livre do homossexualismo, da prostituição e da droga. Hoje estou aqui falando de Jesus para você. Compartilha. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus.